Ela disse que por conta de uma amizade errada, ela não conseguiu mais amamentar o filho dela, gente. E isso destruiu ela, olha só. Uma amizade errada fez eu nunca mais amamentar o meu filho na vida. Gente, eu pensei horrores se eu contaria essa história. Inclusive, essa história já aconteceu há muito tempo atrás. E todo esse tempo eu fiquei pensando, eu conto, não conto, eu conto, não conto. Aí eu decidi contar. E Deus tenha misericórdia. Pra falar a verdade, hoje eu consigo contar porque eu tive que fazer terapia pra conseguir esquecer essa situação. Literalmente, eu tive que fazer terapia. Vamos lá. A situação foi o seguinte. Era aniversário de 2 meses de Saulo, gente, do meu bebê. Vocês conhecem meu filho. Inclusive, meu filho é mais famoso do que eu. Bebê, se pode. Eu tô tentando contar assim, de um jeito mais descontraído, pra poder ver se pesa menos a situação, sabe? Porque realmente é traumatizante pra mim. Eu tive muita dificuldade de gravar esse vídeo. Mas basicamente o que aconteceu foi: Saulo tinha 2 meses. Ele era muito bebezinho, gente, 2 meses. E eu costumava fazer mêsversário dele, né? Então eu tinha feito um mêsversário e esse era o segundo mêsversário dele. Eu lembro como se fosse ontem, sabe? Tipo, o temazinho do mêsversário dele todo azul e tudo. E aí, nesses mêsversários que eu fazia dele, né? No início mesmo, eu costumava chamar alguns amigos pra vir aqui pra casa pra poder comemorar o mêsversário dele. E aí, acabou que no mêsversário de 2 meses de Saulo, eu chamei esses amigos pra vir pra cá. Lembrando, gente, que esses meus amigos não eram gente estranha, eram amigos de anos mesmo, sabe? Então, era de confiança. E, enfim, era tão de confiança que se sentiu em casa demais. E aí que deu merda. Digamos que esse meu amigo, né? Ele se sentiu em casa demais, ele se sentiu à vontade pra poder deixar uma coisa na minha geladeira, achando, confiando que eu não ia comer. Detalhe, esse meu amigo era maconheiro. Gente, meu amigo era maconheiro. Graças a você tem amiga maconheiro. Eu tenho amigo maconheiro. Gente, mas eu posso explicar, tipo assim, porque eu fico nervosa já, meu Deus. Eu só não tenho amizade com traficante, assassino, gente que faz mal a gente, gente que faz mal ao animal. Não tenho amizade com esse tipo de pessoa. Mas, por exemplo, vocês sabem que eu tenho uma tia que fuma, né? Minha tia é maconheira. Então, assim, não é porque a pessoa fuma que eu vou fumar também. Não é porque a pessoa... Meu Deus, porque esse filtro tá bugando. Gente, o filtro começou a bugar. Acho que ele ficou nervoso junto comigo. Eu não deixo de andar com a pessoa se eu descobrir que ela fuma maconha. Tá? Porque é a vida dela, ela faz o que ela quiser. Desde que ela não traga isso pra mim, não me ofereça, tá ótimo. Só que o que aconteceu? Esse meu amigo, ele se sentia em casa demais. Aí o que foi que ele fez? Esse meu amigo, ele trouxe um brownie de maconha. Um brownie. Gente, juro por Deus, parecia muito um brigadeiro. Era igual. E como eu falei pra vocês, era o aniversário de 2 meses do meu filho. Tinha vários brigadeiros. Eu não sei se foi uma péssima ideia, na verdade, né? Porque assim, tinha brigadeiro na geladeira. Tinha acho que uns 5 brigadeiros na geladeira e o resto tava na mesa. Quem me acompanha na rede vizinha sabe que eu sempre colocava brigadeiro, doce, bolo, tudo. E aí o que aconteceu? Deu mais tarde, acabou o mêsversário, todo mundo se divertiu, meu amigo foi embora e esqueceu o bagulho dele dentro da minha geladeira. Ele esqueceu o bagulho dele dentro da minha geladeira. E aí o que aconteceu? Eu comi. Gente, meu Deus do céu, agora vi um ápice agora. Gente, juro, eu comi aquela merda. Eu estou ficando com uma leve vontade de chorar, porque isso me trouxe um trauma muito grande. Tipo, eu tô tentando contar de um jeito descontraído, mas isso me traumatizou mesmo. Então, assim, depois que eu comi aquela porcaria, né, eu não tive mais coragem de amamentar o meu filho. E adivinha por quê? Porque eu comi a porcaria que tinha maconha. Eu tive uma reação do cacete, eu tive teto preto, eu tive crise. Eu literalmente fiquei... Gente, eu não sabia que aquela merda funcionava tanto desse jeito. Porque assim, ele largou aquela merda na minha geladeira. Não, detalhe, só pra poder avisar vocês. Hoje essa pessoa não participa mais do meu ciclo. Eu não falo mais com essa pessoa, inclusive está bloqueada de tudo. E foi exatamente por isso. A pessoa me perguntou o que tinha acontecido e eu falei. Foi porque você fez isso, você esqueceu, não era pra você ter trazido pra minha casa, enfim. Hoje eu não falo mais com essa pessoa, mas assim, foi traumatizante pra mim porque eu comi. Imagine se tivesse chumbinho. Imagine se tivesse veneno. Gente, pelo amor de Deus. E aí, acabou que eu comi a porcaria do brigadeiro e eu fiquei muito louca. Gente, mas eu não fiquei muito doida normal, não. Gente, eu estava com um bebê de 2 meses em casa e eu estava chapada. Eu estava sob efeito de maconha. Quando o Marcos percebeu, já era tarde demais. Eu já estava trilouca, já estava vendo bicho já. Eu estava vendo bicho, eu vi o poste derreter, eu vi um gato voar. Eu estava chorando muito, porque eu percebi o que tinha acontecido. A gente ligou os pontos, eu perguntei a pessoa, o meu amigo. Foi aí que ele me contou o que aconteceu. E, gente, eu comecei a entrar em pânico, porque eu queria que passasse logo. Eu comecei a mandar mensagem pra minha amiga, eu comecei a mandar mensagem pro chat GPT. E eu perguntava como passar efeito da... Como melhorar, como fazer passar rápido. Gente, eu tomei banho, eu caguei. Gente, eu bebi leite, uma caixa de leite, eu fiz de tudo. Eu fiz literalmente tudo. Gente, eu orei, eu joelhei no chão, falei, Deus, por favor, tira esse efeito de mim. E quando eu começava a pensar, Deus, por favor, tira esse efeito de mim, parecia que eu já não tinha... Quando eu falava, parecia que eu ainda não tinha falado, que eu ia falar. Então eu ficava entre o presente, o passado e o futuro. Enquanto isso, o Marcos estava com o Saulo, né? E eu virava pra Marcos e eu falava, amor, por favor, cuida bem do nosso filho, cuida bem do nosso filho.
E eu falava e chorava, e ele, calma, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E mandando mensagem pro nosso amigo, né, esculhambando com ele, disse que ia pegar ele de cacete mesmo. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu chorava, chorava. Resultado, caguei acho que umas 3 vezes. Acho que a primeira foi porque eu tinha que cagar, as outras 2 vezes foi de nervoso pra ver se passava o efeito. Porque, gente, eu sou tão leiga que eu achava que se cagasse ia passar. Eu fiz de tudo, eu bebi uma caixa de leite inteira, gente. Acho que também foi por isso que eu caguei. Quando o efeito foi passar, só passou quando eu dormi. Quando foi no outro dia, gente, que eu fui ver o que eu tinha falado com a minha amiga. Gente, eu falei tanta coisa. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, cuida do meu filho. Amiga, calma, isso vai passar. Isso vai passar, isso foi um efeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, foi traumatizante. Resultado, quando eu fui pesquisar no outro dia se poderia amamentar o meu filho, eu vi que não poderia amamentar, pelo menos acho que com 1 ou 2 dias de diferença. Resultado disso, eu me traumatizei pra sempre. Depois desse dia, eu não quis dar mais o peito pro meu filho, com medo de passar pra ele. E o que foi que aconteceu? Juntou com os outros 2 motivos que eu já tinha que não gostava de amamentar, que eu sentia muito estranho, o meu seio, eu sentia que machucava também. Juntou com essa situação, eu falei, não vou amamentar mesmo. E foi aí que uma amizade errada fez eu nunca mais amamentar o meu filho, porque depois desse dia, meu filho nunca mais viu meu peito. Depois, até porque se ele tivesse visto, ele viu um peito com... Mas, gente, eu sei que eu tô contando assim, dessa forma descontraída, porque é meu jeito mesmo, mas é uma situação muito séria. Não deixe qualquer pessoa entrar dentro da sua casa, por mais que você tenha uma certa confiança, nunca confie 100%, sabe? Pode ser, sei lá, da sua família, não confie 100%. Gente, é impressionante como, às vezes, realmente uma amizade errada ela transforma tudo na vida do casal. Por isso que muitas pessoas dizem que você não tem amigos, né? A partir do momento que você se casa, você não tem amigos. Realmente, eu acho que tem amigos sim, mas é contado os dedos. E assim, esse negócio de dizer que ela se relaciona tem amizade com vários tipos de pessoa, eu acho assim, quando a pessoa ela é influenciada, ela muda. Quando ela não é, ela não muda, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de pessoas que a gente tem amizade, né? Se a pessoa é uma pu, se a pessoa é uma maconheira, entendeu? Tem que ter esse cuidado, né? De amizade com pessoas. E é algo assim que ela vai levar pro resto da vida dela, porque, pô, quando a pessoa tem um filho, é um momento ali que ela quer cuidar, quer amamentar, quer ter o bebezinho ali no seu colo, né? Ter esse contato de mãe e filho e isso ser cortado é muito ruim pra mãe. Mas comente sua opinião, o que você achou desse vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!